Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo, pessoal, eu vou falar para vocês como proteger os equipamentos elétricos e eletrônicos de raios provocados aí por dias de trovoadas. Tá? Também não somente raios, que é o mais grave, é o caso de como você protege seu equipamento contra raios, que seria o caso que explode televisores, tomadas e tal, mas também picos de energia na rede elétrica, surtos provocados por manobra de transformadores na rede, motores de grande porte que está na mesma rede que você está instalado. Então, como proteger os seus equipamentos elétricos e eletrônicos contra queima, né? Que eles não venham a queimar aí quando houver esses problemas aí, principalmente a descarga elétrica. Pessoal, é o seguinte, a descarga elétrica, o que é a descarga elétrica? Primeiro vamos entender um pouquinho o que é uma descarga elétrica, né? Um raio, por exemplo, como é que ele ocorre? As nuvens lá no céu, elas é um material, é um composto, né? Existe ali uma matéria. Toda a matéria é composta por átomos, que vai ter elétrons, que são cargas elétricas, que possuem, né, cargas elétricas ali, cargas positivas e cargas negativas. A Terra, ela é um material neutro, digamos assim. Material, muitos dizem até que ela é uma carga extremamente positiva, que ela absorve todas as cargas negativas ali para ela. Também existe esse conceito também, tá? Bom, de qualquer forma, o que ocorre é o seguinte, lá nas nuvens começa a acontecer, devido ao atrito, né, dos ventos ali e tal, batendo nas moléculas, acontece uma separação das cargas positivas e negativas. De tal forma que a parte de baixo da nuvem, digamos a parte de baixo da nuvem, a parte inferior dela, fica carregada negativamente, com muitos elétrons, com muito negativo nela ali. E a Terra, como um grande positivo, começa a haver uma atração entre as duas, entre a nuvem e entre a Terra. A atração vai ser tão forte dependendo da intensidade dessa diferença, da intensidade do número de cargas elétricas. O ar é isolante normalmente, tá? Ele é um material bastante isolante. Só que, como essa força vai aumentando muito, ela consegue romper, ela vai conseguindo a partir de um ponto que ela alcançou determinada amplitude de diferença, né? Ou seja, muito negativo lá na parte inferior da nuvem, de forma que começa a circular uma pequena corrente entre a nuvem e a Terra aqui, certo? Começa a percorrer uma pequena corrente pequena. Só que acontece um negócio muito louco, cara. Quando essa corrente toca o solo, ela fecha o circuito e ocorre a ionização do ar. Ou seja, ocorre uma espécie de plasma, né, estudado aí pelos cientistas, pelos físicos da área aí, tornando o ar condutivo, extremamente condutivo, baixa drasticamente sua resistência, de forma que há a descarga elétrica entre a nuvem e a Terra, provocada por aquele raio, né, violento, certo? Então, hoje existem equipamentos modernos como câmeras de alta resolução, câmeras específicas de alta velocidade, que conseguem pegar todo o trajeto do raio. Então, basicamente, o raio o que é? Uma descarga violenta, muito rápida, violenta, de uma carga elétrica em direção à Terra. Qualquer coisa ali no meio, né, uma pessoa, uma árvore, um equipamento, uma casa, pode sofrer seríssimos danos aí se for atingido por esse raio, tá certo? Então, como se protege contra um treco desse? Vai saber aonde vai cair o raio, né? É bem complicado. Então, primeira coisa, a aula aqui é sobre proteção de equipamentos, né? Mas vamos falar rapidamente sobre proteção pessoal também, tá, pessoal? Você, acho que todos já sabem, não custa, não é cansativo repetir, não ficar em áreas abertas, né? Campos abertos, um dia de trovoada, não precisa estar chovendo não, tá? Começou a formar aquelas nuvens, já começa a ficar perigoso. Evitar ficar longe de cercas de arame, farpadas, cercas metálicas, não ficar no mar, na água, né? Sair imediatamente desses locais, procurar um local abrigado ali, preferencialmente fechado, com janelas fechadas e tal. Não adianta um quiosque todo aberto, também é perigoso também, minimiza um pouquinho os riscos, mas continua sendo perigoso também, tá? E se não tiver jeito mesmo, tá? Você está lá no campo, tá em algum lugar, não tem jeito mesmo, a melhor maneira de se proteger é você se agachar, né? Juntar os dois pés, ficar agachado de croque ali, bem baixinho ali, que você vai estar não tendo um caminho muito fácil para essa corrente descer por você, tá? Aí é uma maneira de você minimizar. Não é garantido, mas é uma maneira de você minimizar. Não dá para ficar de pé lá e esperando o raio cair em você, tá certo? Também não pode ficar deitado, nada, tem que ficar realmente de croque ali, os dois pés encostados no outro, você vai diminuir tensões de passo, que o pessoal fala da eletricidade aí, tá certo? E não ficar próximo a pedras também, tá? Pedras é extremamente perigoso.
E dentro de casa, procurar ficar longe de tomadas e também não ficar encostando em paredes, tá? Seriam as dicas pessoais contra a descarga elétrica. Agora, com relação ao equipamento, pessoal, com relação ao equipamento, eu vou ser franco com vocês, tá? A segurança 100% contra a queima de equipamentos por descarga elétrica é tirar da tomada os aparelhos, todos os aparelhos que você quer proteger. Pô, é a única forma que eu vou proteger meus equipamentos, é a forma mais garantida, cara. Se você quer que o teu equipamento não queime 100% por causa de um raio, a melhor maneira é você tirar. E detalhe, tá? Um televisor, um aparelho telefônico sem fio, por exemplo, vamos falar do televisor, que tem um cabo de antena que vai lá para fora. Está lá uma antena externa e tal, ou que venha via cabo também, venha via cabo da rua. Né? Você desligou o televisor da tomada, mas fica aquele cabo de antena plugado. Então pode eventualmente dar uma faísca na antena e adentrar o equipamento, o televisor, e queimar também a parte de entrada de antena do televisor, mesmo você desligando o cabo de energia. Nesse caso, para ter 100% de segurança, certeza, seria desconectar também o cabo de antena, tá? Perfeito? No caso do telefone, é a mesma coisa. Você desliga o telefone sem fio da tomada, mas você não desliga o plugzinho RJ11 lá do telefone. Tem que tirar o RJ11 da tomada e tirar a energia tomada da rede elétrica. Aí você tem aí 100% de garantia que o teu telefone sem fio não vai queimar no dia de trovoada. Mesma coisa com micro-ondas, com geladeira, só que micro-ondas e geladeira não tem cabo de antena, não tem cabo de telefone. Então, tirou da tomada, já está protegendo 100% com relação a descargas elétricas. Mas eu vou dizer mais para vocês, cara. Se você quer realmente segurança 100%, você, primeiro, desliga os disjuntores da tua casa, disjuntor geral, disjuntor de tomada, disjuntor de iluminação, desliga os disjuntores. Se quiser, deixa a iluminação então, para garantir ali que você não fique no escuro e tal, mas corre o risco de explodir algumas lâmpadas lá, se de repente dá uma descarga na elétrica e as lâmpadas estão ligadas, tá? Então, 100% de garantia, tem que desligar todos os disjuntores, tirar os equipamentos da tomada. E no caso do telefone e televisor, tirar também o cabo de antena e o cabo do telefone. Essa é a maneira que eu considero, que eu digo para vocês, que é 100% eficiente. Tá certo? Pô, mas se eu estiver trabalhando, estou lá no trabalho e de repente estourou uma trovoada no período da tarde, como é que eu vou sair do meu trabalho para minha casa desligar os equipamentos? Não tem como. Bom, nesse caso, você precisa minimizar o risco, né? Não vai ser 100% de garantia, mas você vai ter uma minimização, ou seja, pode não acontecer nada. Os equipamentos de proteção que você pode implantar, pode fazer o seu trabalho 100% e os seus equipamentos forem preservados. Primeiro deles, cara, DPS, dispositivo de proteção contra surto. É um dispositivo que é instalado no quadro de distribuição, certo? Lá no quadro de distribuição você instala o DPS, ele vai ligado no terra, no condutor terra, que é o condutor de proteção. Se houver uma descarga elétrica e vier pelos fios, eles vão encontrar no DPS um caminho fácil para percorrer para a terra. Ou seja, eles fecham lá o circuito entre o quadro e a terra, evitando que os equipamentos lá dentro sejam sofridos aí, por essa descarga. É claro que eles não tiram 100% esse pico, tá, pessoal? Imagine você o seguinte, o pico de tensão é de, vamos supor, 10 mil volts. Tá certo? Um exemplo, 10 mil volts. Aí o DPS fez o trabalho dele, você tem um DPS instalado no seu quadro, ele fez o trabalho dele, ele diminui esse pico para 1000 volts, por exemplo, 2000. Isso percorre a instalação e os equipamentos que estão na tomada vão ser submetidos a esse pico. Isso aí não causa danos maiores para esses equipamentos, tá, pessoal? Muitos dos produtos elétricos e eletrônicos, como micro-ondas, televisor, computador, eles são preparados para aguentar um certo pico de tensão. Rápido, é claro, tá? E o raio é extremamente rápido, cara. Ele ocorre na faixa de microsegundos, ali, tá? Muito rápido mesmo. Então, o dispositivo de proteção tem que ser extremamente rápido também. Por isso, os DPS tem que ser de boa qualidade, tá? Certo? Já os televisores, os aparelhos eletrônicos, elétricos, principalmente os eletrônicos, os elétricos têm um pouquinho mais vamos dizer, de resistência a esses picos. Mas os eletrônicos são extremamente sensíveis, né? Você veja que um micro-ondas, uma geladeira, hoje tem muita placa, o ar-condicionado tem placa eletrônica. Então, todos esses equipamentos que possuem placas eletrônicas estão sujeitos, aí tem muita sensibilidade à descarga elétrica, tá?
Então, se você tem o DPS e você não tem como desligar, né, você vai ter a proteção desses equipamentos, que vão o quê? Eles vão atenuar esse pico provocado pelo raio, de forma que fique dentro dos parâmetros que os aparelhos suportam. Tá? Com isso, você aumenta a vida útil do seu equipamento. Porque tem um detalhe, tá, pessoal? Muita gente fala assim, ó, pô, cara, eu não desligo nada, nunca queimou minha geladeira no dia de trovada, nunca queimou meu televisor e tal. Só que se está ligado e está recebendo aqueles picos de energia provocada pelo raio, não precisa ser um raio direto, tá? O raio acontece a 5 km de distância, aumenta a tensão da rede elétrica, vem pela instalação e vem atinge o equipamento da pessoa, a geladeira, o televisor. Às vezes dá uma interferência na imagem ali só, a pessoa pensa que foi só uma interferência, na realidade foi um pico de tensão. Tá? O equipamento ele suporta ali uma certa quantidade de energia a mais, né? Ele tem uma proteção interna. Aparentemente não aconteceu nada, mas ele diminuiu drasticamente a vida útil do equipamento. Então, passado alguns dias, meses, talvez um ano, o equipamento queima. Queima do nada, ele vai ligar, ele desligou lá, estava assistindo TV, estava usando o computador, desligou, no dia seguinte ele vai ligar e o equipamento não funciona mais, queimou. Tá? Ele ligou a tomada, queimou, não funciona mais. E aí o que pode ser? Não estava chovendo, não tinha raio, mas foram provocados muitas vezes por raios anteriores. Tá? Descargas que você não tinha proteção eficiente, atingiram o seu equipamento, diminuíram a vida útil deles, daqui a pouco os equipamentos vão para o pau. Certo? Então, como proteger o equipamento contra a descarga elétrica? Primeiro ponto, sempre que possível, desliga os disjuntores, tira da tomada, tira o cabo, seria a maneira 100%. Mesmo assim, como você vai estar fora muitas vezes, não vai ter possibilidade de fazer isso, instale DPS no quadro de distribuição, chama o eletricista lá, um eletricista profissional capacitado, instala DPS, faz o sistema de aterramento bem feito e você vai ter uma proteção muito boa contra descargas elétricas nos seus equipamentos. Outra coisa, tá? Tem DPS que você pode colocar também nas tomadas, mas não adianta colocar só eles, tá? Tem que ter o DPS no quadro, tem que ter o DPS de tomadas. Um sistema mais completo envolveria um DPS no quadro de medição, tá? Lá no medidor, no relógio, um DPS no quadro de distribuição e um DPS nas tomadas ali que você quer proteger. Todos com classe diferente, né? Classe 1 para a entrada, classe 2 para o quadro, classe 3 para as tomadas dos equipamentos que você quer proteger. Então, quer dizer, vai envolver esse investimento nos protetores. Em contrapartida, você vai ter menos queima de ar-condicionado, de televisor, de computador, de aparelhos eletrônicos da sua instalação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, sobre como proteger. Fico aguardando os comentários de vocês, novas sugestões, acrescentando mais informações ao nosso público, né, para todos nós crescermos juntos aí. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!